E hoje vamos manipular o scroll, ou seja, aquela barra lateral do site para ativar e desabilitar a cor do fundo do nosso topo no momento certo. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E antes de começar, eu quero te convidar a seguir aqui o canal e no final deixar o seu comentário me dizendo se esse conteúdo te ajudou, beleza? Então, bora pro conteúdo. Bom galera, o que a gente vai fazer hoje vai ser basicamente manipular o scroll do nosso navegador. Ou seja, toda vez que o usuário movimentar essa barra lateral, a nossa aplicação vai ter que ativar a cor do background aqui do nosso topo, beleza? A gente consegue fazer essa manipulação com o JavaScript. Um outro exemplo que eu tenho aqui, só para você entender, ó, eu tenho outro projeto rodando aqui na porta 3000, por exemplo, onde eu tenho um projeto aqui de um delivery, por exemplo, tá? Toda vez que o usuário movimentar a nossa barra, ele manipula a cor de fundo do nosso topo e o usuário tem uma visualização melhor, beleza? Então, esse daqui é um exemplo do que a gente vai fazer na aula de hoje, tá? A gente vai estar fazendo esse projetinho aqui para você entender como que a gente faz essa manipulação do nosso topo aqui. Então, sem enrolação, eu já vou criar um novo projeto. Eu já vou acessar uma pasta que eu tenho com todos os meus projetos para estar fazendo um novo projeto aqui. Então, eu vou acessar aqui projetos e já vou criar um projeto aqui chamado Scrum dentro da minha pasta projeto. Enquanto está instalando aqui também, galera, eu quero aproveitar e te convidar para seguir o nosso Instagram. Se você não segue a gente ainda, você está perdendo muito conteúdo bacana que a gente está postando sempre lá. Além de estar sempre fazendo sorteios, tá? Então, se você não segue a gente, segue aqui, o link está na descrição ou pesquisa por @programador-espartano. Eu te espero lá. Bom, projeto criado, galera, beleza? E já vou dar o npm start para nós iniciar o nosso projeto. Ele vai abrir aqui na porta 3002, porque eu já estou usando a porta 3001 e a 3000 para te mostrar esse exemplo que a gente vai estar fazendo hoje nessa aula. Eu já vou aproveitar e vou carregar um arquivo aqui do nosso projeto aqui dentro do Visual Studio Code. Então eu vou lá na pastinha do nosso projeto, eu simplesmente arrasto para dentro do nosso Visual Studio Code. Então primeira coisa, vamos montar o layout aqui dessa aplicação para a gente começar a fazer a manipulação do nosso scroll e manipular o background do nosso topo ali, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer bem rápido aqui, porque esse daqui, se você quiser ver, tem aulas aqui no canal focado em como você criar seu primeiro projeto aí no React, é muito simples, tá? Então é só você assistir as aulas aí para trás. Então vamos lá, o que a gente vai ter que fazer? Vamos criar dois componentes aqui, tá? O primeiro componente vai ser o nosso header, que vai ser o topo do nosso site, e depois eu vou criar um outro componente que vai ser a seção do nosso site, que vai ser onde vai estar todos esses textos aqui. Beleza? Então vamos criar esses dois componentes. Eu vou criar uma pastinha dentro do SRC, chamado de componentes. Dentro dele eu vou criar o nosso componente header. Já vou criar o nosso CSS do header, para a gente fazer essa configuração de CSS dele. Já vou também criar o outro componente, que vai ser o nosso sections. Assim também o seu CSS. Beleza, então já temos aqui as seções e o nosso cabeçalho criado, o header e o nosso section. Vamos configurar o layout dele. Eu vou abrir aqui o nosso header e já vou fazer a criação do nosso componente aqui. Então galera, eu vou criar aqui o meu componente bem rápido, tá? Eu vou importar aqui o nosso React, depois já vou importar também aqui o nosso CSS. Depois eu vou criar a nossa função que vai se chamar header, que vai ser o nosso componente. Depois eu vou retornar a tag header, beleza? E no final eu vou exportar esse nosso componente para a gente chamar ele lá na tela do app. Vamos abrir o nosso CSS e eu já vou configurar ele. Eu já fiz aqui as configurações dele. Eu vou estar escrevendo aqui para ganhar tempo, mas basicamente aqui eu coloquei uma altura de 70 pixels, um display flex, um align center para ficar tudo centralizado. Depois eu coloquei justify content space between para fazer o movimento de jogar um item para a esquerda e o outro para a direita. Mas você vai brincando aí com o seu CSS. E voltando aqui para o nosso header, eu vou fazer uma configuração aqui para colocar o nosso logo e também os nossos menus, beleza? Então eu vou colocar duas divs aqui. A div vai ter uma class name aqui chamada de logo, onde a gente vai colocar uma imagem aqui dentro. E eu já tenho também a imagem que eu quero estar utilizando aqui. Eu já copiei aqui, ó, que está dentro do Programador Espartano, que é esse logo, tá bom? E também já vou colocar uma outra div aqui embaixo, que vai ser o nosso menu. E dentro desse menu vai ter aqui nossos links. Então, eu vou fazer essa configuração aqui agora do nosso logo e do nosso menu. Eu vou copiar aqui, abrir o nosso cabeçalho e vamos lá. Vamos fazer aqui a configuração do nosso logo primeiro. Simplesmente vou deixar aqui uma margem left de 30 pixels mais ou menos. Eu também já tenho aqui a configuração do meu menu. Vou copiar e colar para ficar mais rápido aqui, tá galera? Beleza, aqui está toda a configuração do nosso menu. Eu vou colocar aqui só um border de 1 pixel para a gente acompanhar como está ficando esse nosso topo aqui. Tá tudo certinho aqui, alinhado certinho, beleza? Vamos colocar agora a configuração da nossa seção. Vou voltar aqui. Bom, vamos entrar dentro da nossa section.
Simplesmente, galera, eu vou colocar um texto que eu já deixei meio que pronto aqui, tá? Eu vou copiar aqui, eu coloquei um H3, coloquei um texto aqui qualquer, só pra gente estar fazendo esse acompanhamento. A gente precisa controlar esse scroll para toda vez que o usuário movimentar ele manipule essa cor de fundo do nosso topo. Vamos agora só configurar aqui o CSS da nossa seção. Eu já tenho salvo aqui também. Coloquei só um espaçamento aqui de 80 pixels mais ou menos no topo para ele ficar um pouco mais para baixo e 30 pixels nas suas laterais aqui, tá? Para ficar no mesmo alinhamento aqui do nosso topo. Então vamos lá, galera. Se a gente observar aqui, ó, toda vez que o usuário movimentar o nosso scroll, o nosso topo vai ter que ser preenchido com uma cor. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que fazer que toda vez que o usuário movimentar esse scroll aqui, a gente vai ter que colocar uma cor de fundo no nosso topo. Então como que a gente pode fazer isso? Simples. Volta aqui pro seu topo. Só para ficar mais legal, eu vou colocar o fundo preto, tá? E a cor do texto branco para ficar igual esse nosso modelo, para ficar mais fácil de aparecer o movimento do nosso background vermelho ali, tá? Então vou inverter as cores aqui, ó, no CSS. Vamos vir aqui no CSS, vou colocar uma cor branca. Agora eu vou colocar no fundo do nosso site uma cor preta. Para isso, basta a gente ir lá no nosso CSS do index, porque ele é o CSS geral. Aí a gente pode colocar aqui no body mesmo um background de uma cor escura. Por exemplo, eu peguei um preto aqui e coloquei no fundo dele, beleza? Pronto, agora a gente tem o mesmo efeito da nossa aplicação inicial aqui. Agora vamos fazer esse controle aqui do nosso scroll, do nosso topo. Como que a gente faz isso? Então basicamente a gente vem aqui dentro do nosso app e a gente vai ter que trabalhar com o Use Effect e o Use State para fazer essa manipulação no nosso cabeçalho ali, tá? Então vamos lá, vamos importar aqui o nosso Use Effect e vamos também já importar aqui o nosso Use State. Vamos então utilizar aqui o nosso Use Effects. Basta criar uma função nela e nessa função eu retorno alguma coisa. Aqui dentro, galera, eu vou criar uma outra função. Eu vou dar um nome aqui para essa função de posição do scroll, que a gente vai ficar acompanhando em qual posição que esse scroll está. E dentro dela, basicamente, eu vou ter que verificar qual que é a posição do nosso scroll. Simplesmente a gente utiliza aqui o Windows.scroll e a gente quer utilizar o scroll no eixo Y, porque é a nossa barrinha da lateral, beleza? No eixo Y. Então a gente consegue pegar o valor do nosso scroll. Então isso daqui ele já está me falando qual que é a posição que a gente está nesse momento com esse scroll na tela, beleza? Então o que que a gente pode fazer? A gente pode colocar uma condicional aqui, ó, que se o nosso scroll na posição que ele tiver, por exemplo, for maior que 10, por exemplo, então a gente vai falar que ele deve ativar, ele deve ser ativado, porque ele não está na posição 0. Por exemplo, ele está aqui em cima, está como 0. Conforme ele está descendo, esse nosso scroll está valendo 1, 2, 3, até chegar a 10, por exemplo. Quando chegar nesse nível aqui, ele vai ter que colocar uma cor de fundo no nosso topo. Então a gente vai falar para a nossa função ativar nesse instante uma cor na nossa aplicação. E para isso, a gente vai ter que usar agora o useState para criar a nossa função que vai ativar isso daí. Então vamos colocar aqui um useState aqui em cima. Só que esse useState ele vai vir como false, beleza? O que a gente vai criar aqui? Vamos criar uma função chamada de ativa cor, por exemplo. Beleza? Eu já vou colocar aqui a função que vai fazer a ativação dessa nossa variável, tá? Então vamos falar aqui o nosso setAtivaCor, ele vai ter que ser verdadeiro. Beleza? Por quê? Então se o nosso scroll for maior que 10, então quer dizer que a nossa função tem que ser ativada. Beleza? Então aqui vai trocar para verdadeiro, igual tá aqui. Caso contrário, a gente seta a nossa função ativar cor para false. Simples assim, beleza? Então a gente já está atribuindo aqui para nossa função ativar o valor verdadeiro ou falso, dependendo da posição que o nosso scroll estiver, beleza? Então vamos lá. E para a gente fazer com que o scroll seja lido a todo tempo, a gente tem que vir aqui embaixo, galera, e colocar um Advent Listener. Então para isso a gente tem que vir aqui, ó, digitar o nosso Windows e acessar o nosso add Event Listener. Nele a gente vai ter que falar que a gente quer manipular quem? O nosso scroll, não é? Então a gente vai acessar aqui quem? O nosso scroll. E esse scroll, toda vez que ele estiver sendo manipulado, ele vai chamar essa nossa função que a gente criou aqui em cima. Então galera, agora basta a gente passar aqui o nosso AtivaCor para dentro do nosso componente, para a gente receber lá no nosso componente. Então vou criar uma própria aqui chamada de ação, que esta ação ela vai enviar a nossa variável AtivaCor, tá? Essa variável AtivaCor, lembrando que ela está passando por todo esse processo aqui e está sendo setada de acordo com o valor do nosso scroll na barra lateral.
e quando ela é setada para verdadeiro ou falso, ela atualiza o nosso useState e armazena os dados nessa variável AtivaCor, beleza? E essa AtivaCor eu estou mandando para uma prop chamada ação, que essa ação eu estou mandando o nome da nossa variável AtivaCor, e lá dentro do nosso header a gente vai estar recebendo essa nossa prop ação, beleza? E o que a gente precisa fazer aqui agora para fazer a verificação se tiver verdadeiro ou não? Basicamente, a gente pode colocar aqui no nosso header uma classe para a gente fazer essa manipulação se ele está verdadeiro ou falso nesse momento. Nesse caso, a gente pode abrir o nosso CSS, por exemplo, e a gente pode colocar uma condição para verificar qual que é o estado dessa nossa prop aqui, se ela está verdadeiro ou falso. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, vou falar aqui, a minha ação, ela é verdadeira? Ela está vindo true ou falso? Se for true, então me mostre isso. Se não, me mostre isso, beleza? Se ela for verdadeira, então ela vai chamar aqui um CSS que a gente vai chamar o nome de AtivaCor, por exemplo. E vou lá no meu CSS do meu header e vou fazer essa configuração. Vou jogar aqui em cima, debaixo do meu header mesmo, o ponto AtivaCor. Se caso ela for verdadeira, então ela vai ser chamada. Se a nossa ação for falso, não vai ter essa nossa classe criada dentro do nosso header, beleza? Então vamos configurar ele aqui agora. Basicamente aqui dentro do nosso AtivaCor eu vou colocar um background color. E a gente vai colocar uma cor que você quiser aí. Eu vou pegar um vermelho, por exemplo, e já vou salvar. Então, vamos verificar. Já vou atualizar a nossa aplicação. Então, se eu movimentar o mouse do nosso scroll, ah lá, ele já começou a movimentar. Só que 10 é muito pouco, né? Deixa 40 aqui, beleza? Então, quando ele chegar mais ou menos a 40, ele vai ser ativado, beleza? Agora, o que a gente precisa fazer? Basta a gente colocar uma suavidade na nossa tela. Tá? E para isso a gente vem aqui no nosso header do nosso CSS e simplesmente vamos colocar aqui, já vamos zerar a nossa borda, porque a gente já tem uma cor de fundo, e vamos colocar aqui um transition all easy de uns 3 segundos, por exemplo. Pronto, agora ele tem um delayzinho de 3 milissegundos para estar sendo executado. Olha lá. Então toda vez que agora a gente descer a nossa página, o nosso topo é acionado com uma cor de fundo, beleza? Então galera, na aula de hoje é isso, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o curso completo, onde você aprende tudo isso e muito mais dentro do pacote Full Stack, tá bom? Se você não conhece, acessa para você dar uma olhada. E aproveita para deixar o seu comentário aqui se você gostou dessa aula. E segue também o nosso Instagram, @programadorespartano, beleza? Valeu, galera!